Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa aula de hoje com o tema Principais problemas na moldagem de transferência em prótese sobre implantes com a técnica da moldeira aberta. Então você vai saber tudo que pode acontecer e tudo, obviamente, como evitar que esses problemas aconteçam. Ou seja, se você seguir esse pequeno protocolo aí de execução dessa técnica, dificilmente você vai ter algum problema. Então, bora lá? Eu sou a professora Franciele Delgado e estou aqui para te ensinar prótese sobre implantes de uma maneira prática e objetiva. Então, problemas nas moldagens com próteses sobre implantes. Bom, pessoal, então o que eu coloquei aqui para vocês verem? Primeira coisa, às vezes é inusitado começar uma aula falando de humildade, não é verdade? Mas o que nós temos que ter durante a nossa vida profissional é isso: humildade, saber que você errou, entender o seu erro, saber que o erro faz parte da curva de aprendizados e que com os erros nós aprendemos demais. Obviamente, pessoal, nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Se sempre nós acertarmos, o que nós vamos aprender? Nós vamos estar executando algo que nós realmente já dominamos, não é verdade? Então, esse slide que eu coloquei aí para vocês hoje é justamente para que vocês não fiquem tristes, frustrados quando algo de errado acontecer. E para que você realmente interprete, entenda o seu erro e na próxima vez não cometa novamente, certo? E eu estou aqui para te ajudar, para te ensinar a cometer o mínimo de erros possíveis, saber identificar os erros e evitá-los numa próxima sessão, num próximo caso. Outra coisa que eu coloquei ali, além de aprender, né? Então, saber que errou, entender o erro, aprender com o erro, é ter o seu laboratório como parceiro. Essa parte de erro é uma coisa que acontece e eu posso passar uma experiência minha de vida, de início de profissão. Eu sempre briguei muito com o laboratório. Até hoje, a minha fama não é muito boa. Eu sou muito exigente, às vezes muito chata, muito crica, né? Enfim. Mas nós temos sempre uma coisa que eu fiz muito errado no começo, né? Eu, em vez de ter o meu laboratório como realmente um parceiro, nós atritávamos. E isso não foi bom para o meu crescimento profissional. Enquanto vendo esse lado do laboratório. Então, isso é uma coisa que eu posso passar para vocês. Não façam isso, não cometam o mesmo erro que eu cometi. Já desde o início, poxa, teve um problema, teve um erro, vamos entender onde errou, como que errou, por que errou. É muito mais fácil, muito melhor do que vocês ficarem brigando com o laboratório sem chegar realmente a nenhuma conclusão. Porque sempre um vai achar que tá certo, o outro vai achar que tá certo. Então, tentem ver juntos o que aconteceu, como fazer para melhorar, ou então para corrigir aquilo que aconteceu, tá? Então, essa daí é uma realmente dica aí de vida e de experiência que eu passei. Hoje, graças a Deus, sou parceira, amiga dos meus parceiros de laboratório. Então, já não tenho mais esse problema há alguns anos, né? Mas a fama da gente acaba correndo por aí, afinal, né? Então, não tem muito o que fazer. Dando sequência lá, então. Técnicas de transferência. Quais são as técnicas, então, de transferência que existem, que nós precisamos conhecer e respeitar, certo? Para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho de uma forma legal. Então, quais são as técnicas mais utilizadas em prótese sobre implante para moldar, para transferir a posição dos meus implantes? Então, nós temos aí a técnica da moldeira aberta, que é a que nós vamos discutir hoje.
Nós temos a técnica da moldeira fechada e junto com elas nós temos a técnica de transferência do perfil de emergência, que ela tanto pode ser feita pela técnica da moldeira aberta quanto da moldeira fechada. O perfil de emergência ele sempre tem que ser transferido também, além da posição do implante ou do intermediário que vocês estiverem moldando, para o seu laboratório confeccionar a cerâmica da melhor forma possível e da forma mais fiel possível, tá? Vamos então falar especificamente da moldeira aberta. Quais são os materiais necessários? Então, um erro já começa aqui normalmente, quando o profissional não tem tanta experiência. Às vezes ele não checa se ele tem todo o material e aí começa a faltar material durante a moldagem desse paciente. E aí acontece o quê? Tem que começar a fazer adaptação. E aí, sempre que você começa a fazer adaptação, você está correndo o maior risco de errar. E não é isso que eu quero que aconteça com vocês, com quem me acompanha, com quem quer ter aulas comigo, com quem assiste as minhas aulas, certo? Eu quero evitar que tudo isso aconteça. Então, por isso eu criei aqui uma linha de raciocínio. Então, começando pelos materiais necessários que vocês não podem esquecer, que vocês vão precisar ter nessa sessão de moldagem com moldeira aberta. Então, primeira coisa, vocês vão precisar pedir o transferente de moldeira aberta, respectivo daquilo que vocês vão moldar. Então, se vocês estiverem transferindo diretamente o implante, vocês vão precisar de um transfer direto do implante. Se vocês estiverem moldando um intermediário, vocês vão precisar do transfer de moldeira aberta desse intermediário, certo? O análogo, mesma coisa. O análogo é o que? É a réplica daquilo que está na boca do seu paciente. Então, se você estiver transferindo diretamente um hexágono externo, por exemplo, que é o mais comum, transferindo direto a plataforma desse hexágono externo, você vai precisar de um análogo do implante do hexágono externo de tal plataforma. Se é 4.1, 3.3, 6.4, 4.3, aí depende da sua plataforma. Então, você só tem que tomar cuidado de comprar, de pedir para o seu fornecedor que te mande a sequência correta daquilo que você está moldando. E se for um intermediário, você só precisa saber qual é esse intermediário para que você obtenha o análogo correto desse intermediário também, transfer e o análogo, certo? Vamos lá, moldeira para implantes que possam ser recortadas, ou vocês vão precisar de moldeiras próprias para implante, que elas têm uma facilidade maior de serem recortadas, ou então vocês vão precisar de moldeiras de plástico que possam ser recortadas. Não dá para fazer a técnica da moldeira aberta sem uma moldeira que possa ser recortada, certo? Vão precisar também do silicone leve e do pesado. Então, atualmente nós não fazemos transferência de implante com alginato, justamente por ser um material menos estável, menos firme e com muita possibilidade de alteração. Então, ele rasga muito fácil, então não dá para transferir com alginato. Então, teremos que decidir qual procedimento vamos fazer. Se estaremos trabalhando com peças provisórias, pode utilizar um material de moldagem de silicone por condensação, por exemplo. Se você estiver trabalhando com uma prótese definitiva, eu gosto de trabalhar e de orientar que vocês já trabalhem com material de qualidade melhor, que são os silicones por adição. Escolha uma marca boa e aí sim você tenha ela em mãos para trabalhar no dia da sua transferência, certo? Resina pater, precisa ter a resina pater, até porque você vai ter que saber se você está transferindo um elemento unitário ou um elemento múltiplos elementos, né? E se você vai precisar realmente fazer a união desses transferentes ou aquela aleta de retenção que eu vou mostrar para vocês. Então, isso tem que estar preparado para você fazer a sua moldagem de transferência. Se você não tiver, por exemplo, a resina pater,
você corre realmente o risco de a hora que você transferir, o seu transferente ficar lá na boca do seu paciente, tá? Ele não sair junto no molde, como precisa acontecer durante esta técnica. E não poderia faltar o nosso kit protético. Então, você precisa de um kit de chaves, pelo menos que seja considerado aí universal, né? E que você consiga utilizá-los naquele sistema de implantes que você está utilizando, certo? Nem sempre precisa ser o kit específico da marca do implante. Atualmente nós temos kits que servem para vários sistemas de implantes, os mais comuns, os mais tradicionais. Os que provavelmente vocês vão ter que adquirir à parte são os importados ou aqueles que têm um sistema com chave diferente. Por exemplo, o sistema da Strauma. Você vai precisar de uma chave específica da Strauma e do torquímetro. A linha nova da Neodent, do Cone Morse, que se chama Gram Morse, eles têm uma chave estrelada dourada. Então, para vários componentes que utilizam essa conexão, você vai precisar dessa chave, certo? Nada impede que vocês comprem as chaves separadas e vão montando o kit de vocês de forma completa. O meu é assim. Então, eu tenho um kit que eu comprei ele já formado, né? E conforme eu fui precisando, eu fui comprando as chaves dos outros sistemas separadamente, certo? Então, é possível que seja feito dessa forma, sem problema nenhum, tá? Dando sequência lá então, aqui só para vocês terem uma ideia de como serão os transferentes de moldeira aberta que vocês vão precisar utilizar. Eles sempre, é importante que vocês observem que eles sempre vão ter este parafuso maior, como vocês estão vendo aí, para cima de onde termina o seu transferente. Sempre vai ficar um parafuso para fora. Por quê? Porque durante a moldagem, ele precisa aparecer na nossa moldeira aberta. Você tem que ter acesso para depois poder remover ele da boca do seu paciente através da moldeira. Então, uma dica para vocês é essa: sempre que vocês observarem que as peças têm parafusos longos, já dá para suspeitar que são transferentes de moldeira aberta, tá? Existe transferente de moldeira aberta para moldar direto os implantes, tanto hexágono externo, interno, cone Morse, e tem os transfers de moldeira aberta para moldar intermediários. Então, você precisa conhecer o sistema que você está trabalhando. Você consegue fazer isso muito facilmente através de um estudo do catálogo dessa empresa, e aí sim você consegue identificar quais são os transferentes próprios, sequência protética, tudo daquele implante ou daquele intermediário que você está moldando, certo? Então, é possível identificar tranquilamente, tá bom? Então, aqui nós temos 3 exemplos para vocês, ó, de design, né, de desenho, de transferente de moldeira aberta. Vocês vão precisar do análogo, que é aquilo que eu falei para vocês, sempre que vocês estiverem transferindo, que vocês estiverem moldando, o que vai acontecer? Vocês vão ter que ter os análogos, ou seja, a réplica daquilo que está na boca do seu paciente correspondente. Então, se você está transferindo um pilar, você vai precisar do análogo do pilar. Se você está transferindo um hexágono externo direto à plataforma, você vai precisar de um análogo direto da plataforma do hexágono externo, tá bom? Straumann tem que ter o análogo correto da Straumann, porque não vai dar certo você tentar usar de outra marca, tudo bem? Então, por isso é importante vocês conhecerem o sistema. Então, dá aquela estudada antes para saber certinho qual peça vocês vão precisar. O análogo ele é extremamente importante porque ele vai fazer parte do modelo de gesso que o seu laboratório vai trabalhar. Então, durante o vazamento do gesso, ele é que vai sair preso no gesso depois do vazamento. E é em cima dele que o seu laboratório vai trabalhar. Por isso, ele precisa ser correto e correspondente àquilo que você transferiu. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá.
Então, pessoal, nós temos aqui então alguns tipos de moldeiras para que vocês façam a moldagem com moldeira aberta. O que é importante? Nós temos aqui exemplos de moldeiras que podem ser perfuradas, que são próprias para moldar implantes, então elas são mais facilmente perfuradas, como vocês estão vendo aqui desse lado. Do outro lado, desse lado, estão as moldeiras de plástico, essas são da marca Angelus. Elas são moldeiras que elas não são próprias para implante, mas elas moldam muito bem, porque elas são moldeiras de plástico e elas são baixas. E nesses orifícios que na verdade são retenções delas, o silicone prende muito bem e ajuda também a gente a recortar. Então seria uma opção muito interessante. E essa que está aqui embaixo, essas moldeiras, são as tradicionais de ortodontia. O que eu gosto delas? Eu gosto de ter elas no consultório, porque algumas medidas de arco nem sempre vão dar certo com uma dessas duas aqui. Então, é interessante você ter uma outra opção como essa daqui de baixo, justamente por causa de abertura e tamanho de arco. E por elas serem de plástico, você pode recortá-las na região necessária sem nenhum tipo de problema, tá? Qual é a única desvantagem que eu acho nelas? Eu acho que elas são muito profundas e acaba que nós precisamos colocar mais material para ter uma cópia melhor, de melhor qualidade, mais fiel do nosso material de moldagem, tá? Então, por ela ser mais funda, nós utilizamos um pouco mais de material. E eu acho que não é necessário, mas para que o seu molde realmente tenha qualidade, com essa moldeira, precisa colocar o tanto de material necessário. Tem que ser autoclaváveis, certo? Todas, qualquer tipo que você for comprar, até mesmo por conta da biossegurança, tá? Eu falo isso porque quando eu comecei a trabalhar com prótese sobre implantes, era interessante porque tinha algumas marcas, pasmem, algumas marcas que você não podia esterilizar de forma na autoclave, né? Vapor e quente. Você tinha que fazer uma desinfecção química. Então era muito ruim, principalmente quando ia moldar carga imediata, protocolo, assim, era muito ruim. Então, acredito que não tenham mais elas no mercado e só tenham as autoclaváveis. Mas eu gosto de falar porque vai que, né, trabalha em um lugar lá que tem o dono da clínica só tem moldeira antiga e tudo mais, então o ideal é que seja autoclavável, certo? Então, o que nós temos aqui de mais material são os silicones. O silicone de condensação desse lado e o silicone de adição desse outro lado, certo? São dois materiais apropriados para transferir, para fazer a técnica da moldeira aberta. Só que eu normalmente indico silicone de condensação para fazer a técnica para provisório e o silicone de adição quando vocês estiverem transferindo para definitivos, para cerâmicas, enfim, justamente pela qualidade de cada um, certo? Tenham sempre os kits completos para que não falte material na hora de você fazer a transferência lá na sua sessão, tá? Resina Pattern, pessoal. Quais são os dois tipos de resina Pattern que nós temos hoje, tá? Então, nós temos o sistema pó e líquido, que vocês estão vendo, que é a resina da cota que eu coloquei para vocês. Então, eu coloquei o joguinho inteiro, ó. Então, vocês têm que ter o pó e o líquido. Não é interessante usar o líquido, outro tipo de monômero, porque vocês vão perceber se isso acontecer, que a rapidez na polimerização, a dureza e estabilidade, ela fica um pouco comprometida. Então, sempre que possível, utilize o monômero e o pó da mesma marca, tá bom? Você vai precisar de um pincel. Eu gosto de um pincel fino, número 0, e com pelos de Marta, porque eles têm uma durabilidade melhor e ele não vai grudando ao longo da sua moldagem de transferência. Você consegue limpar, ele fica muito limpinho, então não fica grudando aquela resina com a cerda e virando um caos, entendeu? Então esse é o pincel que eu gosto.
vai precisar de 2 potes DAPIN para fazer o sistema de pó e líquido, para você conseguir colocar lá nos seus transferentes. Ou então nós temos atualmente uma resina muito interessante, muito prática de trabalhar, que é a resina Pater do tipo gel, tá? Essa resina, ela já vem pronta, você não precisa de pincel, você aplica como se fosse uma resina flow em volta do seu transferente, faz a união, faz a aleta, fotopolimeriza e está terminado. Então ela é muito tranquila, muito realmente fácil de utilizar. Eu estou gostando muito dela. Claro que você vai ter que fazer a conta de custo-benefício, de quanto isso daí vai durar, quantos casos vão render, mas ela é realmente muito prática, tá? Então, resina Pater, não se esqueçam, será necessário nessa consulta. E lá, o nosso kit protético, o meu kit protético é dessa marca também, tá? É uma marca muito boa da Neodente, e só que realmente não tem todas as chaves dos outros sistemas. Hoje em dia tem um sistema, uma empresa chamada EFF, eu posso deixar depois escrito para vocês, que eles estão com um kit muito interessante, que eles têm todas as chaves de todas as marcas e algumas a mais ainda. O que facilita muito, porque você vai ter praticamente tudo em um único kit. Então, se alguém se interessar, manda mensagem para mim que eu passo o fornecedor para vocês, tá? Então, o meu kit é esse e eu fui comprando, adquirindo algumas outras chaves de outros sistemas e incorporando nesse daí, tá? O importante é que tenha sempre as chaves mais básicas. Então, 09, 1.2, curta, média e longa. 1.2 é uma chave que usa bastante. Chave quadrada precisa ter, muitos sistemas ainda têm conexões de parafusos quadrados, então assim, precisa ter, tá? Chaves cônicas, curtas e médias para pilares, chaves para pilares, chaves de abattements, todas são as mesmas chaves, tudo bem? Então eu gosto bastante desse kit aí. Então não esqueça de ter as chaves necessárias. E aí nós vamos para a nossa sequência. Então o que pode dar errado aqui na nossa sequência? Qual problema pode acontecer aí na nossa sequência? Na verdade, tudo que eu falei até agora pode dar algum tipo de problema. Ou você esquecer que você não tem a chave que você precisa, ou você não tem o kit, você emprestou para alguém e não está no teu consultório, ou não está na clínica, não tem o material de moldagem correto. Tudo isso já começa a dar problema na sua moldagem, certo? Seja ela, nesse caso, moldeira aberta e fechada. Para ambas as técnicas, você vai precisar ter os mesmos materiais, tudo bem? Então, vamos lá, sequência. Primeira coisa que nós vamos fazer, remover o cap ou o cicatrizador. Então, tudo depende. Se você já instalou um intermediário, você vai tirar o protetor do seu intermediário, ou você vai remover o seu provisório, ou então o seu paciente vai estar com um cicatrizador e você vai transferir direto à plataforma desse implante, certo? De qualquer forma, você vai ter que ter acesso ao que você está transferindo. O que pode acontecer de errado nessa hora? Se você estiver transferindo apenas a plataforma ou o cone Morse internamente do seu implante, na remoção do cicatrizador, o máximo que pode acontecer é esse cicatrizador ser muito usado, já ser velho, e espanar na hora de você remover, certo? O que você precisa ter de cuidado nessa hora? Você precisa saber se sua chave está corretamente encaixada nele para que você faça uma remoção segura. Se você perceber que já está esquisita aquela conexão da chave com o cicatrizador ou com o seu cap, já vai com mais cuidado, tá bom? Deixa uma broca 2200 sempre nova, para que se você precisar, nessa hora, se ele espanou, você vai ter que fazer uma fendinha lá na conexão do parafuso, usar a chave de fenda que vem no seu kit e tentar remover esse cicatrizador. Isso é uma das coisas que podem dar errado durante a sua consulta de moldagem. Instalar o transfer na boca do seu paciente,
pode dar problema, mas isso daqui eu vou passar no passo a passo nos slides para vocês. Eu vou ler rapidamente. Então, você precisa instalar o transfer na boca do seu paciente, radiografar, é importante que isso faça parte do seu protocolo clínico, selecionar e abrir a moldeira, fazer as aletas de retenção nesse transferente, preparar o material e moldar. Essa é a sequência que, se vocês quiserem tirar um print, isso daí não vai mudar, tá? Então, tudo isso daí é sempre do mesmo jeito. Gosta de receitinha de bolo? Tá aí para vocês anotarem, copiarem ou então tirarem um print, tá bom? Isso aí não muda. Então vamos lá. Depois de removido o cicatrizador ou o cap ou o protetor do seu intermediário, você vai instalar o seu transfer na boca do seu paciente. O que você precisa fazer? Você precisa radiografá-lo. Para quê? Para saber se esse transferente está encaixado no seu implante. Principalmente quando você está transferindo diretamente o implante, diretamente a plataforma com encaixe, por exemplo, o hexágono externo. É importante radiografar o hexágono interno, justamente porque eles vão ter um encaixe que você tem que ter certeza que está bem conectado, que ele não está com gap, que nós falamos. Gap é o quê? Gap é a falta de assentamento, a falta de adaptação de uma peça na outra, que fica um espaço. Esse espaço entre duas peças é chamado gap, o que nós não podemos ter durante a sua moldagem de transferência, porque depois a sua prótese ela não vai adaptar, ela também vai ficar faltando, ela vai vir girada e isso vai complicar suas próximas sessões. Então, você está começando agora? Então, instala o seu transferente com calma, dê um bom aperto manual, não precisa de torque na catraca, de torque algum, apenas aperto manual, radiografe. Fique atento que a radiografia também às vezes prega umas peças na gente. Que tipo de peças ela prega? Às vezes, quando nós estamos radiografando metal com metal, se você deixar uma peça sobreposta à outra, ou seja, inclinada, o metal vai ficar sobreposto ao outro e vai dar a falsa impressão de que o transferente está adaptado. O que você precisa fazer? O feixe do seu raio-x tem sempre que ser, é diferente da técnica da bissetriz. Não tem a ver com a bissetriz isso daqui. Ele tem a ver com a técnica do paralelismo. Quanto mais paralelo o feixe do seu raio-x incidir no seu implante, melhor vai ser a nitidez das espiras desse implante. Se você estiver vendo essas espiras extremamente nítidas, você está com certeza vendo a adaptação correta das suas peças. Então, não se engane, se estiver inclinado, alongado, cuidado, tá? Então, aqui é uma região, uma etapa que pode sim trazer algum tipo de problema para vocês, se vocês pularem essas etapas. Outra dica que eu dou é: sinta o transferente encaixar no seu hexágono. Tem muitos sistemas de cone Morse que tem um pequeno hexágono dentro deles. Então você precisa sentir esse pequeno hexágono, que na verdade é apenas um índex, ele não caracteriza que é um implante de hexágono interno, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas esse índex, esse pequeno hexágono que tem lá na pontinha do seu transferente, se você estiver transferindo o implante de cone Morse dessa forma, você também precisa sentir um determinado encaixe. E só depois disso você termina de parafusar, como nós estamos fazendo aí, e na sequência faz o seu raio-x periapical. Se estiver tudo ok, você pode passar para a próxima etapa. Próxima etapa, que é selecionar a moldeira. Como que nós fazemos essa etapa e o que pode dar errado nessa etapa? Bom, como que nós selecionamos? Você vai ter que inserir essa moldeira na boca do seu paciente de forma que sobre espaço em toda a parte vestibular, não fique faltando
pegar a região do implante que você quer moldar e tem que sobrar um espaço de aproximadamente 2,5 milímetros por aí, de espaço para o silicone sem os seus dentes, né, os dentes do seu paciente tocar nessa moldeira. Então, é assim que nós selecionamos, certo? Feito isso, para executar a técnica da moldeira aberta, nós precisamos realmente abrir, nós precisamos recortar essa moldeira na região dos nossos transferentes, na região dos nossos implantes. Aqui tem uma demonstração para vocês de 3 regiões. Então, 2 regiões com implantes unitários e uma região com implantes múltiplos. Então, vejam, se vocês observarem bem, a região do incisivo central, que ali seria o nosso 21, ele está um pouco limitado. Então, o que pode acontecer de errado nessa etapa? Normalmente é quando nós abrimos pouco os orifícios para que esse transferente saia nesse recorte. Então, o que acontece? A hora que você coloca o material, você não enxerga mais onde está o orifício em relação à boca do paciente. E pode ser nessa hora que você gira a sua moldeira e a sua área recortada tampa um implante. Se você desviar a mão durante a inserção dessa moldeira, uma parte vai sobrar material e a outra parte vai esconder o seu transferente. E esse é um dos problemas que acontecem durante a moldagem de transferência de moldeira aberta. O profissional não centralizar corretamente como ele fez na hora da prova, sem o material, e ele gira. E aí, por falta de uma abertura um pouco maior, um pouco mais segura, ele acaba não conseguindo acessar o parafuso do transferente e não consegue tirar da boca do paciente. Aí, o que tem que fazer? Tem que tirar essa moldeira, que já não é muito fácil, tirar esse material da boca do paciente que fica duro, que fica firme, é muito desconfortável, tá? Então, evitem, certo? Não façam orifícios muito pequenos, mesmo que vocês estejam moldando casos unitários, porque um pequeno desvio da nossa mão, infelizmente, acontece. Então, você tem que se certificar que isso, mesmo se acontecer, ele vai ter uma amplitude de abertura que ele ainda vai passar, tá? O que não dá para desviar totalmente essa moldeira e aí não tem realmente o que fazer, né? Porque daí o desvio foi muito grande, não tem como você também recortar a moldeira toda sem a necessidade. Mas façam, então, aberturas adequadas para que se você tiver pequenos desvios, não seja o suficiente para tampar a saída do seu transferente. Então, isso aí é importante, que o seu transferente fique à mostra no orifício que você abriu. E é por isso que é chamado moldagem de moldeira aberta. Justamente porque nós abrimos a moldeira na região dos implantes para que eles ultrapassem e nós tenhamos acesso a esse parafuso após a moldagem. Tudo bem? Como que nós vamos fazer a abertura dessa moldeira? Eu gosto de usar essa broca que vocês estão vendo aí, que é a broca 703 Carbide, de peça de mão. Ela é muito boa, pessoal. Adquiram, vocês não vão se arrepender. Uma broca 703 Carbide dessa daí que vocês estão vendo, que é uma broca do tipo cônica, vocês vão ver que ela corta muito. Ela tem alta durabilidade, o corte dela dura muito tempo e você consegue fazer uma abertura muito rápida nessa sua moldeira. Então, essa é uma outra dica. Dá para abrir com broca de tungstênio? Dá, mas com a Carbide você abre mais rápido. E aí você pode simplesmente fazer um acabamento depois com a sua broca de tungstênio nas rebarbinhas que essa broquinha aí vai deixar. Então, basicamente, você vai abrir, como vocês estão vendo aí, vocês vão recortar. Essa moldeira que vocês estão vendo é uma moldeira própria para implantes, então ela acaba sendo mais fácil de recortar, porque ela já vem com algumas aberturas, com alguns locais estratégicos ali, tá? Não é difícil. É bem tranquilo. Abre a moldeira na região do seu implante e prova novamente, para você ter certeza que essa abertura foi suficiente para você moldar, tá?
Confecção das aletas de retenção, como vocês estão vendo aí. Então, nós temos aletas de retenção nesse implante que é o unitário, uma coisa que eu gosto muito de fazer. O que pode dar errado, Fran, nessa hora? Pode dar errado que você pode colocar muito material, então muita resina pattern e aderir aos dentes do lado. Isso vai te dar problema, porque o seu transferente não vai sair no seu silicone, que é o objetivo desta técnica. Então, não façam isso. Se você tiver dentes do lado, então você deixe eles livres. Ai, Fran, mas tá muito encostadinho o meu transferente no meu dente. Passa fio dental antes de polimerizar, limpa e não deixa retentivo. Inclusive, já aconteceu comigo quando eu era menos experiente. E aconteceu exatamente isso. Na hora, eu tinha feito a soltura desse parafuso na hora de remover o silicone da boca do meu paciente e fazia força, o silicone não vinha. E não vinha por quê? Porque um pouquinho, não precisa muito, tá? Um pouquinho de resina que caiu entre o transferente e o dente foi suficiente para segurar o meu transfer lá. E eu tive muita dificuldade de remover esse molde da boca do meu paciente, eu acabei perdendo o molde todo. Tive que fazer novamente. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Estou aqui para passar as minhas experiências para que vocês não precisem passar por isso. Então, na hora de colocar essa aletinha de resina, seja no sistema pó e líquido com o pincel, ou seja, no sistema de resina pattern do tipo gel, certifique-se de que não grudou nos dentes do lado, tá? Certifique-se de outra coisa, que não caiu entre o parafuso e o transfer. É uma outra região que faz travar o transferente também. E não é legal essa resina espalhar ali pelo tecido mole. O ideal é que o silicone leve pesado copie o tecido mole pra gente. Então, evita de ficar escorrendo muita resina. E é por isso que nós indicamos a resina pattern. Ela tem pouco escoamento comparado à resina Duralay. Ah, Fran, eu posso moldar com Duralay? Poder, você pode, mas você vai sofrer muito mais do que você poderia evitar. Você poderia evitar um sofrimento que você vai ter, porque ela contrai demais e ela escoa demais comparada às resinas patterns. Eu, se fosse você, evitaria. Então, compre ou a resina pattern do sistema pó e líquido, ou então o sistema de resina pattern do tipo gel. Tudo bem? Na hora de fazer a união, quando vocês estiverem transferindo casos múltiplos, como essa ponte fixa múltipla sobre implantes aí que vocês estão vendo. Então, cuidado na união. Vocês não podem unir de uma vez só esses transferentes e deixar. O que vocês precisam fazer, porque qualquer uma dessas resinas, pessoal, fiquem atentos. Todas elas, por mais que falem que é baixa contração, existe uma contração. E aqui é uma outra coisa que pode dar errado na sua transferência. Você não compensar essa contração e a sua peça vir sem passividade depois e ela não adaptar, porque a sua resina contraiu. Então pensa que nada durante a sua transferência pode estar sob tensão. O que nós fazemos? Existem várias técnicas de união desses transferentes. Você pode fazer, independente da técnica que você escolher, tá? Você pode colocar a resina toda de uma vez, mas sempre que você fizer isso, você precisa fazer pequenas separações entre cada transfer, tá? Pequenas separações com um disco bem fininho ou uma broca bem fininha, que pode ser a 2200, e você vai romper isso que você uniu. Então, você vai fazer uma ruptura entre dois transferentes nessa resina. Fran, mas eu acabei de unir, por que eu vou cortar? Justamente porque você vai quebrar essa tensão de união da resina durante a polimerização dela. Então, Fran, eu posso cortar tudo e unir tudo de novo? Não, você corta tudo, une um de cada vez. Você une um lugar que você separou, espera contrair e polimerizar. Só depois disso, e você vai ver que você vai precisar colocar pouquinha resina. Não é para você fazer um rombo assim, ó, durante a sua separação. É simplesmente um canalzinho
apenas para quebrar realmente essa contração de polimerização. Você vai lá dar um pinguinho de resina acrílica, espera polimerizar, se você estiver trabalhando com o sistema políquido. Se não, você põe um pouquinho de resina e fotopolimeriza. No outro lugar, vai lá e fotopolimeriza. Depois, então, cada um de cada vez, tá? Então, você fazendo isso, é certeza que você não vai ter problema de passividade, pelo menos não relacionado à sua técnica de moldagem durante o desenvolvimento da técnica da moldeira aberta, tá? Então, feito isso, você pode dar sequência à manipulação, ao proporcionamento do seu material. O que pode dar errado aqui, nessa hora do material? Faltar material, colocar pouco material. E aí fica faltando na hora de você copiar o seu paciente. Então, não fiquem na intenção de muita economia, que é melhor você ter um molde bem feito, com sobra de material, do que você ter que repetir porque faltou. Então, repetir uma moldagem de transferência não é muito legal, nem para você, nem para o seu paciente. Principalmente se você não tem tanta experiência, demora um pouco mais na primeira sessão. Então, não é agradável, né? Nem para você e nem para ele, porque você vai ter que repetir todos os passos aí. Então, proporcionem corretamente o material, sempre imaginem que esse material vai sobrar em vez de faltar, certo? Aqui já está o exemplo do transferente posicionado na boca do paciente e feitas as nossas aletas de retenção. Fran, por que você faz essas aletas de retenção? Se o meu transferente é chamado de quadrado e ele é quadrado justamente para sair no silicone. Bom, pessoal, com a minha experiência, tá, em moldagem de prótese sobre implantes, nós sabemos que nós utilizamos e é indicado, é o ideal, nós reutilizamos esses transferentes, nós não utilizamos, eles não são descartáveis, nós os jogamos fora. E com o passar do tempo, de várias autoclaves, né, de vários ciclos de esterilização, na verdade, é que ele pode começar a ficar um pouco mais retentivo. Se isso acontecer, corre o risco dele realmente não soltar durante a sua remoção do silicone da boca do seu paciente, tá? Não é isso que nós queremos que ele saia. Então, o que nós fazemos com essa letra? Nós simplesmente, ela só serve para aumentar um pouco a retenção do transferente dentro do silicone para a hora que nós formos realizar a remoção desse silicone, para que ele realmente saia junto no seu silicone, tá? É para isso que ela serve. Só tem que tomar cuidado para não cair resina, então, entre o parafuso e o transfer e nem lá no seu tecido mole, tá? Então, nós fazemos em forma de pitombinho, um para vestibular e um para lingual ou palatino, enfim. Inserimos o material leve, vocês estão vendo aí um exemplo de moldagem com silicone de condensação. É importante para todos os meus alunos, eu falo, e por favor, façam isso, vocês não vão se arrepender. Porque uma das falhas quando nós estamos transferindo implantes é o profissional colocar o silicone leve apenas na região de que ele quer copiar, que é o transferente, que é a prótese sobre implante. Mas a parte leve do seu silicone, tanto do silicone de condensação quanto do silicone de adição, ele serve para refinar a sua cópia, para dar mais fidelidade, para dar mais detalhe. É ele que copia os detalhes. Então, passe o leve em cima de todos os dentes, em cima de todo o tecido mole que você tiver, porque é isso que você quer copiar, certo? Então, coloque bastante material leve e depois insira o material pesado, certo? Se sobrou material leve, faça isso que vocês estão vendo aí. Então, termina de colocar esse resto de material leve em cima do seu pesado e aí sim você leva na boca do seu paciente. O que pode dar errado aqui? Pode dar errado que você pode desviar a sua mão. Se o seu orifício não tiver sido suficiente, você pode esconder o seu transferente. Isso é muito ruim. Se isso acontecer, você tem duas alternativas. Ou você vai dar um jeito de procurar e você vai ter que desgastar essa moldeira dentro da boca do seu paciente, que eu não recomendo,
tá? É muito desagradável você entrar com uma alta rotação ou com uma peça de mão e ficar encontrando esse parafuso para não repetir o molde. Sai muito farelo na boca do paciente, é desagradável. Fran, vocês podem me perguntar, você já passou por isso? Já, pessoal, já passei por isso. Já aconteceu comigo de eu desviar muito a minha mão e esconder o meu transfer lá. Às vezes, o que vai acontecer? Eu tenho tô moldando múltiplo. Aí eu tenho um parafuso bem longo e um parafuso curto atrás dele. Aí você encontra o parafuso longo, mas não encontra o curto. E aí o curto, que era o último lá, a moldeira ficou em cima. Então, isso é muito ruim, tá? Por isso, outro detalhe importante é, durante a inserção do seu silicone, faça um movimento de inserção paralelo e não como o alginato. Então, coloque ele paralelo e nessa região que você fez a abertura da sua moldeira, vocês estão vendo que eu coloquei uma película de cera número 7 por dentro da moldeira? Isso daí é uma dica, pessoal. Isso daí ajuda ao seu material pesado ser empurrado contra o seu tecido ou os dentes que vocês estão moldando. E isso facilita você enxergar o seu transferente. Então, nessa etapa de aprofundamento da sua moldeira, em movimento paralelo, coloque o dedo sobre essa cera. Essa cera vai ajudar então a empurrar o material pesado e você a sentir a saída do seu parafuso. Se você não estiver sentindo todos os parafusos que você está moldando, tem alguma coisa errada. Muito provavelmente eles estavam desnivelados ou então você realmente desviou muito a inserção da sua moldeira e sua moldeira cobriu o seu transferente. O que fazer? Remove tudo. Se você perceber que ainda está mole o material, tira tudo, porque tirar depois de polimerizado é muito mais difícil, muito mais agradável. Então, tira, espera ele afirmar um pouquinho, tira tudo e faz de novo, tá? Não é muito fácil de tirar quando você já tem aletas e tudo mais, mas dá para tirar e refazer, tá? Não tem outro jeito. Eu evitaria cortar realmente essa moldeira para encontrar esse transferente em boca, que é muito ruim. Então, olha lá. Então, nós estamos vendo a saída aí do nosso parafuso. É isso que tem que acontecer durante a sua moldagem de transferência. E aí, esse silicone que está dentro da conexão do seu parafuso da sua chave, você vai remover com uma sonda. Depois de polimerizado, é mais fácil sair inteirinho. E aí, você vai desconectar esse transferente da boca do seu paciente e vai puxar o seu silicone. Muito cuidado nessa hora. Sempre apoiem com os dedos o silicone de vocês para evitar que ele se desloque da moldeira. É um outro problema que pode acontecer. Se o seu silicone deslocar de dentro da moldeira, o seu molde já está deformado. Ele já não está totalmente fiel. Então, é interessante que você transfira novamente. Então, sempre apoiando. Joga um ar lá embaixo, quebra o vácuo, coloca os dedos lá e realmente puxe paralelamente também, mas só depois de soltar esse parafuso. Outra coisa, outro problema que pode acontecer, que eu já vi, já aconteceu comigo, é o quê? Esse parafuso, depois que eu, tô com a moldeira já lá na boca do paciente, a minha chave digital não entra mais. Não tem espaço, meu paciente não tem abertura de boca. O que fazer, Fran? Meu Deus do céu, não vou mais conseguir tirar. Calma. Deixe sempre que você estiver moldando, seja moldeira aberta, seja moldeira fechada. Deixe sempre uma pinça hemostática curva, tá? Curva porque é bem mais fácil de acessar com ela. Uma pinça hemostática curva do seu lado. Se isso acontecer, você muito tranquilamente vai pegar a pinça hemostática e você vai simplesmente desparafusar dessa forma na boca do seu paciente, certo? Em vez de você ir com a chave lá em cima que não cabe mais, que não entra. Fique tranquilo, não demonstre isso para o seu paciente. Se você está
planejado, se você está preparado para aquele dia, você não vai demonstrar desespero. A única coisa que precisa é que o transferente, o parafuso, precisa estar de fora. Se ele não estiver de fora, vai ficar mais difícil para você pegar lá também com a pinça hemostática e ficar tirando. Mas se você conseguir a pega, você vai tirando ele, vai demorar um pouquinho mais do que com a chave, mas você demonstre calma, faz parte do processo, às vezes acontece, você vai lá e solta esse parafuso completamente e tira da boca do seu paciente, certo? É isso que pode acontecer. Então, ó, aqui nós estamos fazendo uma demonstração em manequim, certo? No modelinho de gesso. Na boca do seu paciente, pode acontecer de realmente lá atrás não caber essa chave. E aí é isso que você precisa fazer, certo? Dá para tirar desse jeito com a hemostática? Dá para tirar tranquilamente. O único detalhezinho mesmo é ficar um pouquinho desse parafuso aí de fora para que você consiga ter a pega. Avaliar a região do seu implante. Então está lá, ó, pessoal. Avalia se ficou tudo copiado. O que pode dar de errado aqui? Dá uma bolha na região gengival que você está copiando, pode dar uma bolha enorme na região interproximal. Então aí eu falo para vocês que é interessante realmente moldar novamente. Agora, se ficou assim, bem copiado, o seu transfer está estável, não está balançando, não está com risco de sair de posição, então você fez uma boa transferência. Então você pode dar sequência à sua sessão, que seria o quê? Instalar o análogo neste transferente. Então, vocês perceberam, pessoal? Vou até voltar uma imagem aqui. Que nós temos durante a técnica da moldeira aberta, esse transferente veio junto no seu silicone, que é isso que vocês estão vendo nessa imagem. Essa é a cópia, é a transferência da posição daquilo que está na boca do seu paciente. Ou seja, ou é o seu implante ou é algum intermediário, certo? Depois disso, como que nós vamos mandar isso para o laboratório? Eu, Franciele, gosto de instalar eu mesma o análogo no meu molde. Por quê? Porque assim eu tenho certeza que esse transferente não girou dentro do meu silicone. E está aí um outro problema que pode acontecer na sua moldagem de transferência com moldeira aberta. Na hora de colocar o análogo no transferente, como vocês estão vendo aí, o seu transferente, se ele não estiver estável, ele pode rodar, ele pode girar. O que isso vai acontecer? Que isso, né, vai repercutir no quê? A sua peça vai vir girada, ela não vai adaptar na boca do seu paciente. Ela só vai adaptar depois que você perceber que ela está girada, totalmente fora de posição. E isso é muito ruim, você vai ter que realmente transferir novamente. Está aí mais uma função da sua aleta de retenção em casos unitários. Evitar que durante o vazamento, a instalação do seu análogo, qualquer coisa, ele fique com menos estabilidade, ele fique com movimento dentro do seu silicone. Então, tá vendo como é importante fazer essa letra, como é interessante? Ela ajuda a estabilizar esse transfer aí dentro do silicone, justamente para você fazer isso aí. Por que eu não gosto, Franciele, de deixar essa responsabilidade, de colocar o análogo para o meu técnico? Não é porque eu sou chata, nada disso. Não, é simplesmente porque é muito mais fácil ele, na correria do dia a dia dele, colocar, dar um aperto muito forte e girar o meu transferente do que eu sei como que eu fiz, eu sei que ele está estável e tudo mais. Então eu vou lá, encaixo o meu análogo dentro lá do meu transferente, parafuso como se estivesse em boca, como vocês estão vendo aí, e encaminho para o vazamento de gesso, certo? Depois de instalado o análogo, nós fazemos a avaliação do nosso molde, como vocês estão vendo aí. O que eu posso falar para vocês desse molde? O que eu posso falar para vocês, pessoal, é o seguinte: foi um bom molde, mas poderia ter sido melhor. Por quê? A região do nosso implante ficou bem copiada, ok, não tivemos bolha, tivemos uma boa estabilidade, mas houve um probleminha com o material, se for para a gente ser bem crítico mesmo. O que aconteceu? O material leve endureceu um pouco antes do pesado. E isso é um pouco ruim para a cópia dos detalhes do seu caso. Porque eu não falei para vocês que quem copia
Quem dá fidelidade, quem dá detalhe é o material leve? Então, se ele não escoar, ele não copia tão bem, certo? Então, houve uma diferença aí de tempo, de polimerização, certo? Então, e olha o último molar aqui desse lado. O último molar não foi material leve nele. O interessante é que vá, justamente porque a área de oclusão vai fazer o quê? Ter menos ajuste oclusal na sua peça. Por isso que eu gosto muito de bastante material leve em cima de todas as oclusais, independente se é o lado que eu estou moldando ou não, certo? Então, avalie esse molde, se estiver tudo ok, você pode mandar para o seu laboratório. Tá vendo como não é muita coisa que pode acontecer? E o que pode acontecer é fácil de evitar e fácil de corrigir. Muitas vezes, dependendo do seu erro, você vai ter que realmente moldar o seu paciente novamente. Mas se você tiver o cuidado e o capricho de respeitar as etapas necessárias, vocês vão conseguir fazer um bom trabalho e uma boa moldagem de transferência com moldeira aberta. Então, pessoal, isso aqui é o que eu gostaria de mostrar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se quiser se comunicar comigo, entra lá nas minhas redes sociais, manda um direct lá pelo Instagram, me segue lá, tira sua dúvida, eu respondo pessoalmente para vocês, tá bom? Super beijo, até a nossa próxima aula. Fica ligadinho que vem mais conteúdo por aí.